Marcelo Rebelo de Sousa diz que o primeiro ano de governo foi praticamente perdido e que a maioria absoluta nasceu cansada. Numa entrevista para assinalar o segundo ano do segundo mandato enquanto Presidente da República, o chefe de Estado deixou ainda duras críticas à Igreja Católica no caso dos abusos sexuais. Desilusão foi a palavra que Marcelo Rebelo de Sousa usou para descrever como se sente com a reação da Igreja Católica no caso dos abusos sexuais a menores por padres. Demorou 20 dias a reagir numa coisa que era imediata. Conhecia o relatório antes, nomeou a comissão que fez o relatório. Não há uma comissão estranha à Igreja. E depois comunicou que queria continuar a refletir por mais 2 meses. Ficou aquém ao não assumir a responsabilidade. Para mim é o mais grave. Pois qualquer associação desportiva, cultural, qualquer instituição social, IPSS, Misericórdia, responde pelos atos que são individuais, ilegais e criminais dos seus membros, como é que não responde a Igreja Católica por atos praticados por quem, que além de invocar o munus da fé, é representante de uma igreja? O chefe de Estado defendeu que os sacerdotes suspeitos dos abusos devem ser afastados e que as vítimas recompensadas. No dia em que assinalou 2 anos do segundo mandato presidencial, numa entrevista à RTP e ao público, Marcelo Rebelo de Sousa criticou o desempenho do governo e disse que a maioria absoluta nasceu requentada e cansada. Tudo o que era o governo entrar em atividade só começou em setembro. Em setembro há a mexida na saúde, em setembro há o novo pacote grande de ajudas sociais. Até setembro há realmente um tempo perdido e que depois se prolongou, como sabem, com as várias vicissitudes internas do governo, fruto destas circunstâncias. Está a falar dos casos e casinhos, Exatamente. como chamou o Primeiro-Ministro. Exatamente. O Presidente da República considera que o primeiro ano do governo foi praticamente perdido, a começar com os 3 meses que separaram as eleições e a tomada de posse, ou a queda do ministro mais importante a seguir ao Primeiro-Ministro, numa alusão a Pedro Nuno Santos. Marcelo Rebelo de Sousa relembrou também o aviso que já tinha deixado ao governo, que quer o cumprimento da legislatura até ao fim. Sobre a TAP, o chefe de Estado mostrou-se surpreso com algumas conclusões do relatório de Inspeção-Geral de Finanças, nomeadamente quanto à natureza do acordo com Alexandra Reis e à duração da colaboração desta com a transportadora. O Presidente retira do episódio que o atual Executivo terá de se habituar a ser escrutinado e recomenda a todos os ministros, com destaque para Fernando Medina, que recuem no tempo e examinem todas as atuações políticas e não políticas. E ele, como os outros ministros, tem que fazer uma coisa que é um exercício por onde eu não estava habituado em Portugal, que é olhar para trás e ver ponto por ponto ao longo das suas intervenções políticas e não políticas tudo o que foi o passado para ver se não há nada que seja suscetível de provocar problemas. E isso deve fazê-lo? Não, mas isso eu achei logo que o questionário a existir naqueles termos ou noutros termos se aplicava naturalmente, e disse aos que estavam em funções. Era o que faltava, que se aplicasse para o futuro e que eles próprios não fizessem o exame de consciência. Ora, que maçada. Eu lembro-me lá o que é que fiz há 10 anos, há 8, há 9, há 6... Quanto à inflação, Marcelo Rebelo de Sousa diz que parece que há um aproveitamento e levantou a hipótese de ser uma inflação artificial, uma vez que o impacto é superior ao provocado pelo efeito direto da guerra na Ucrânia. Outro problema na sociedade é a saúde. O Presidente da República apoia a criação de uma direção executiva nomeada há 3 meses, mas recomenda a definição de ideias e de prioridades para o SNS. Isto é, a decisão política pertence ao Governo, ao Ministério da Saúde, a gestão não é feita pelo Governo. No dia-a-dia, como acontece e tal, não. A máquina clássica já não tinha a capacidade necessária, a agilidade necessária para fazer a gestão. É preciso montar uma nova máquina com autonomia, com independência, para gerir essa realidade. Mas eu disse logo, a ideia é muito boa, mas temos pouco tempo. Porque os portugueses esperam um bocadinho e depois desesperam. Temos pouco tempo para aprovar as leis que é preciso aprovar. Para transferir competência, para definir competência e tal. Porque a antiga máquina vai sempre torpedear. E porque as expectativas vão sempre aumentar. Quanto à luta dos professores, o chefe de Estado considera justa e pede para que haja um acordo entre as organizações sindicais e o Governo que deve incluir a recuperação do tempo de serviço, mesmo que parcial, e corrigir as desigualdades entre professores.